Oi, gente, tudo bem? Estou de volta. A graça de Deus para ler mais um capítulo do livro sagrado do- da Bíblia. Como eu já falei nos vídeos anteriores, eu não sou pastora, não sou teóloga, não sei falar bonitinho, não sei falar palavras difíceis, palavras bonitas. Mas eu procuro ler exatamente o que está escrito aqui, ó, na palavra. O entendimento que o Senhor me dá, eu vou passando. Se o Senhor não me dá nem o entendimento, eu não falo. Mas eu leio exatamente o que o Senhor mandou a gente ler. Deixou escrito para nós. Então, eu não sei chegar aqui e falar palavras bonitas. Não sei. Eu sou bem humilde, bem simples. Não sei falar o português corretamente, erro bastante. Espero que vocês entendam e me ajudem, orem por mim, que eu preciso muito da oração. Muito da oração e proteção do Senhor, tá? Então, nós vamos ler hoje o 7, 8 e 9 de Esdras. Então, é o Antigo Testamento, para quem não sabe, né, para quem está entrando agora. Tem todos os livros gravados, desde Gênesis até aqui, até Esdras, que nós estamos gravando agora. É muito importante, eu gosto muito de ler a Bíblia e pedir ao Senhor que nos dê entendimento e sabedoria, né? Porque só Ele pode nos dar, ninguém mais. Outras pessoas podem ler muitas vezes, mas nós não vamos entender. Mas o Senhor dando entendimento, aí sim, né? O Antigo Testamento foi cumprido, né, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, há 2000 anos, ele veio, ele desceu do céu, porque ele é o próprio Deus. Ele se fez carne e habitou entre todos os homens. Em geral, quando eu falo homens, é entre todos, né? Todas as pessoas. E ele habitou aqui, veio, deu ensinamento e deixou os seus 12 apóstolos para explicarem e escreverem a Bíblia, né? O Novo Testamento, que foi a nova aliança que ele fez com o povo. E deixou todas as explicações para nós e cumpriu o Antigo Testamento. Por isso que não há mais necessidade de fazer sacrifícios matando os animais para expiar os pecados. Por quê? Porque o Senhor, ele morreu para levar os nossos pecados junto com ele. Ele foi sacrificado naquela cruz, sofreu muito, muito. Vocês imaginam ele sendo pregado na cruz, vivo, sofrendo aquela dor terrível. Mas ele passou isso por nós, por mim, por você. Todos nós que somos pecadores. Então, nós que sabemos o que ele fez, foi o sacrifício perfeito. Acabou o templo, ele tinha profetizado, e o templo seria destruído, e foi nos anos 70, depois da sua morte, né, depois de Cristo, o templo foi destruído e acabou a matança dos animais para expiar pecados, porque ele foi o sacrifício perfeito, tá? Todos os vídeos eu vou falar isso, porque tem gente nova que entra e não sabe. Então eu vou explicando, tá? Tá bom? Então nós vamos orar para depois começar a leitura. Senhor, meu Deus e meu Pai, e em nome de Jesus, Pai, peço a Ti, Pai, perdão por todos os nossos pecados, Senhor. Perdoe-nos, Pai. Perdoe o pecado de todo o nosso povo. Cuide de nós, Senhor. Ajude-nos, Pai. Teu Espírito Santo, dê-nos entendimento, dê-nos sabedoria, Pai, a cada dia para entendermos a Tua palavra, Senhor. Fale conosco, Senhor. E peço ao Senhor que abençoe e proteja a todos. Cuide da saúde de nós todos, Pai. Nos ajude, fique conosco. Obrigado por tudo, meu Deus. Eu oro em nome de Jesus. Amém.
Então vamos lá, minha gente, vamos ler. Então aqui Esdra, ele chega a Jerusalém. Alguns anos depois, quando Artaxerxes era rei da Pérsia, um homem chamado Esdras foi da Babilônia para Jerusalém. Ele era descendente de Arão, o grande sacerdote. Esdra era filho de Seraías, neto de Azarias e bisneto de Ilquias. E os seus outros antepassados eram Salum, Zadok, Aitube, Amariá, Azarias, Meraiote, Zeraías, Uzibuque, Abissua, Finéias e Eleazar, e era filho de Arão, o grande sacerdote. Esdra era mestre da lei e conhecia muito bem a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. Ele foi falar com o rei Artaxerxes e este lhe deu tudo o que pediu, porque o Senhor abençoava Esdras. Assim, Esdra foi da Babilônia para Jerusalém com um grupo de israelitas, entre os quais havia sacerdotes, levitas e músicos, guardas e servidores do templo. Isso foi no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Eles saíram da Babilônia no dia 1º do primeiro mês e, com a ajuda de Deus, chegaram a Jerusalém no dia 1º do 5º mês. Olha como é longe, né? Antigamente, né, eles eu acho que eles tinham que andar, né? Imagina, né? O povo sair de uma cidade para outra, né? Bem longe. Não tinha o que nós temos hoje, né? Que tem carro, tem avião, navios, né? Hoje a gente tem muita coisa, mas naquela época lá era bastante difícil, né? Esdra havia dedicado a sua vida a estudar e a praticar a lei do Senhor e a ensinar todos os seus mandamentos ao povo de Israel. É a carta de Artaxerxes. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote Esdras, o mestre da lei, que conhecia bem todas as leis e mandamentos que o Senhor tinha dado a Israel. Esta carta de Artaxerxes, o rei dos reis, é para o sacerdote Esdras, o mestre da lei do Deus do céu. Saudações. Ordeno que de todo o meu reino podem ir com você para Jerusalém todos os israelitas que quiserem, isto é, gente do povo, sacerdotes e levitas. Eu, o rei, junto com os meus sete conselheiros, mando que você vá a Jerusalém e a Judá para ver se a lei do Senhor, para ver se a lei do seu Deus que lhe foi entregue está sendo bem obedecida. Leve as ofertas de ouro e de prata que eu e os meus conselheiros queremos dar a Deus de Israel. E tem o seu templo em Jerusalém. Leve também toda a prata e ouro que recolheu na província da Babilônia e as ofertas que o povo israelitas e os seus sacerdotes deram para o templo do seu Deus em Jerusalém. Use esse dinheiro com cuidado, comprando com ele touros, carneiros, ovelhas, cereais e vinho, para oferecer no altar do templo de Jerusalém. Com o ouro e a prata que sobrarem, compre qualquer coisa que você e os seus companheiros quiserem, de acordo com a vontade do seu Deus. Os objetos que lhe foram dados para serem usados nos serviços do templo,
você os entregará a Deus em Jerusalém. E qualquer outra coisa que precisar para o templo será paga pela tesouraria do rei. Eu, o rei Artaxerxes, ordeno a todos os tesoureiros da província do Eufrates Oeste que entreguem imediatamente ao sacerdote Esdra, o mestre da lei do Deus do céu, tudo o que ele pedir, até no máximo 3.400 quilos de prata, 12.500 quilos de trigo, 2.000 litros de vinho, 2.000 litros de azeite e sal à vontade. Deverão ser cumpridas com todo cuidado as ordens que o Deus do céu der a respeito do seu templo, para que assim eu tenha a certeza de que ele nunca ficará irado comigo, nem com os meus descendentes que forem reis depois de mim. Vocês estão proibidos de cobrar qualquer imposto dos sacerdotes, dos levitas, dos músicos, dos guardas e servidores do templo, ou de qualquer outra pessoa ligada a esse templo. E você, Esdra, usando a sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomeie administradores e juízes para governarem todo o povo da província do Eufrates Oeste, isto é, todos os que conhecem a lei do seu Deus, e ensine essas leis aos que não as conhecem. E quem desobedecer às leis do seu Deus ou às leis do reino será castigado imediatamente, será morto ou expulso do país, ou preso, ou as suas propriedades serão tomadas. Esdras louva a Deus. Esdra disse: louvado seja o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, que pôs no coração do rei o desejo de honrar desta maneira o templo do Senhor em Jerusalém. Pois sabendo que o Senhor estava comigo, criei coragem e conquistei a boa vontade do rei, dos seus conselheiros e de todos os seus oficiais poderosos. Assim o Senhor, meu Deus, me animou e eu consegui convencer muitos chefes dos grupos de famílias de Israel a voltarem comigo para a nossa terra. Então nós vamos para o capítulo 8, tá? Que é os que voltaram da Babilônia. Esta é a lista dos chefes de grupos de famílias que estavam em Babilônia, que estavam na Babilônia e que voltaram com Esdras para Jerusalém quando Artaxerxes era rei. Gerson, da família de Finéias; Daniel, da família de Itamar; Atos, filho de Secanias, da família de Davi; Zacarias, da família de Parós, com 150 homens do seu grupo de famílias. Havia registro das suas famílias. Elioenai, filho de Zeraías, da família de Paatemoabe, com 200 homens. Secanias, filho de Jaziel, da família de Zato, com 300 homens. Ebed, filho de Jonatas, da família de Adim, com 50 homens. Jesaías, filho de Atalias, da família de Elão, com 70 homens. Zebadias, filho de Micael, da família de Cefatias, com 80 homens. Obadias, filho de Jeiel, da família de Joabe, com 218 homens. Selomite, filho de Josifias, da família de Bani, com 160 homens. Zacarias, filho de Bebai, da família de Bebai, com 28 homens.
Joanã, filho de Acatã, da família de Azagade, com 110 homens. Elifelete, Jeiel e Semaías, da família de Adonicã, com 60 homens. Eles foram os últimos a chegar. Utai e Zabude, da família de Bigvai, com 70 homens. Esdra manda buscar levitas. Eu, Esdras, reuni toda essa gente perto do rio que corre para a cidade de Ava, e ficamos acampados ali 3 dias, quando examinei o povo com mais cuidado. Vi que no meio deles havia sacerdotes, porém não havia nenhum levita. Aí mandei chamar 9 líderes: Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Natã, Zacarias e Misolã. E chamei também 2 professores, Joiaribe e Eunatã. Eu mandei que eles fossem procurar Ido, o chefe do lugar chamado Cassifias, e dissessem a eles, aos seus colegas servidores do templo, que nos mandassem gente para servir a Deus no templo. E porque Deus estava nos abençoando, eles nos mandaram um homem muito capaz chamado Serebias, levita da família de Mali. 18 dos seus filhos e irmãos vieram com ele. Eles também mandaram Asabias e Jesaías da família de Merari, com 20 dos seus filhos e irmãos. Vieram também 220 servidores do templo, os quais eram descendentes daqueles que o rei Davi e os seus oficiais haviam escolhido para ajudar os levitas, e fizeram uma lista com os nomes de todos eles. O povo jejua e ora. Então, ali perto do rio Ava, dei ordem para que houvesse um dia de jejum. Todos nós deveríamos nos ajoelhar diante do nosso Deus e lhe pedir que nos dirigisse na nossa viagem e nos protegesse, os nossos filhos e tudo que era nosso. Eu tinha dito ao rei que o nosso Deus protege todos os que confiam nele, porém, que sua força e a sua ira vão contra aqueles que o abandonam. Por isso, fiquei com vergonha de pedir ao rei uma tropa de soldados de cavalaria para nos defender dos nossos inimigos durante a viagem. Assim, nós jejuamos e oramos pedindo a Deus que nos protegesse, e ele atendeu às nossas orações. A entrega das ofertas. 2 chefes dos sacerdotes, eu escolhi Serebias, Asabias e outros 10. Então, pesei a prata, o ouro e os objetos que o rei, seus conselheiros e funcionários e o povo de Israel haviam dado para serem usados no templo, e entreguei tudo a esses sacerdotes. O que eu entreguei foi o seguinte: 22.000 quilos de prata, 100 objetos de prata pesando 70 quilos, 3.500 quilos de ouro, 20 taças de ouro, pesando 8,5 quilos, 2 objetos de fino bronze preciosos como ouro. Então eu lhe disse: vocês estão separados para servir o Senhor, o Deus dos seus antepassados. E também estão separados para o Senhor todos esses objetos de prata e de ouro, trazidos a ele como ofertas feitas
por vontade própria. Tomem bem conta deles até que vocês cheguem ao templo. Ali, nas salas do templo do Senhor, vocês pesarão e entregarão tudo aos chefes dos sacerdotes e dos levitas e aos líderes do povo de Israel em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas receberam a prata e o ouro e os objetos, a fim de os levar para o templo de Jerusalém. A volta para Jerusalém. No dia 12 do primeiro mês, nós saímos do rio Ava a fim de ir para Jerusalém. O nosso Deus esteve conosco durante a viagem e nos protegeu dos ataques dos inimigos e dos bandidos. Quando chegamos a Jerusalém, descansamos 3 dias. E então, no 4º dia, fomos ao templo e pesamos a prata e o ouro e os objetos. E os entregamos aos sacerdotes Meremote, filho de Urias. Com ele estavam Eleazar, filho de Finéias, e 2 levitas, Josabade, filho de Jesua, e Noádias, filho de Binui. A prata, o ouro e os objetos foram contados e pesados, e o peso foi anotado. Depois, todos que voltaram da Babilônia entregaram animais para serem completamente queimados como sacrifícios ao Deus de Israel. Eles ofereceram 12 touros em favor do povo de Israel. 96 carneiros, 77 carneirinhos, e para purificar o povo dos pecados, 12 bodes. Todos esses animais foram completamente queimados como sacrifícios a Deus, o Senhor. Depois entregaram a ordem do rei às autoridades do reino e aos governadores da província do Eufrates Oeste. E estes ajudaram o povo e o culto no templo de Deus, a oração e a confissão de Esdras. Então, nós acabamos o 8, vamos ao 9. Depois que tudo isso foi feito, alguns líderes do povo de Israel vieram falar comigo. Eles me contaram que o povo, os sacerdotes e os levitas não tinham ficado separados das pessoas e dos costumes pagãos e nojentos dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Homens israelitas haviam casado com mulheres estrangeiras, e assim o povo escolhido por Deus tinha se misturado com gente de outros povos. E os chefes e líderes do povo haviam sido os primeiros a cometer este pecado. Quando ouvi isso, rasguei as minhas roupas em sinal de tristeza. Arranquei os meus cabelos e a barba e me sentei muito desgostoso. Fiquei ali sentado, cheio de desgosto, até a hora do sacrifício da tarde. E o povo começou a se juntar em volta de mim. Eram os que estavam com medo por causa do que o Deus de Israel tinha dito a respeito dos pecados dos que tinham voltado da Babilônia. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, eu saí daquele abatimento e me ajoelhei para orar, usando ainda as roupas rasgadas. Então levantei as mãos para o Senhor, meu Deus, e disse: Ó Deus, estou muito envergonhado e não tenho coragem de levantar a cabeça na tua presença. Estamos afundando nos nossos pecados, que sobem até o céu. Desde o tempo dos nossos antepassados até hoje, nós, o teu povo, temos pecado muito. Por causa dos nossos pecados, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, temos caído nas mãos
de reis estrangeiros. Temos sido mortos, roubados, levados embora como prisioneiros e até hoje temos sido desprezados. Mas agora, ó Senhor, nosso Deus, tu foste bondoso por algum tempo e deixaste que algum de nós escapássemos e vivêssemos seguros neste lugar. Vivêssemos seguros neste lugar santo. Tu nos deixaste escapar da escravidão e nos deste uma vida nova. Éramos escravos, porém não nos deixaste na escravidão. Tu fizestes os reis da Pérsia terem boa vontade para conosco, e eles deixaram que reconstruíssemos o teu templo, que estava arrasado, e que achássemos segurança aqui em Judá e em Jerusalém. Mas agora, ó Deus, o que podemos dizer depois que tudo isso aconteceu? Nós desobedecemos a todos os mandamentos que deste por meio dos teus servos, os profetas. Eles nos avisaram que a terra em que íamos entrar e que ia ser nossa era impura, porque a gente que morava nela havia enchido de ponta a ponta com suas ações más e impuras. Eles disseram que nunca deveríamos casar com essa gente. Disseram também que nunca deveríamos ajudá-los a ter paz e prosperidade, se quiséssemos comer os bons alimentos produzidos pela terra e passá-la aos nossos descendentes para sempre. Mas depois de tudo o que aconteceu, como castigo pelas nossas maldades e pelas nossas grandes culpas, nós sabemos que tu, ó Deus, nos castigaste menos do que merecíamos e nos deixaste com vida. Como então poderíamos desobedecer novamente aos teus mandamentos e casar com essas pessoas que fazem coisas tão nojentas? Se fizéssemos isso, tu ficarias tão irado conosco que nos destruirias completamente e não deixarias que ninguém escapasse. Ó Senhor Deus de Israel, tu és justo, mas nos deixaste escapar com vida. Como se pode ver hoje, nós te confessamos que somos culpados. Não temos o direito de ficar na tua presença. Realmente, Deus faz as coisas certinhas, mas nós erramos, né? Assim como os israelitas, né? Desobedeceram a ordem do Senhor e se casaram com outras pessoas que não professavam a mesma fé. Assim nós temos que conversar com os nossos filhos para tomarem cuidado. Por quê? Porque não adianta você falar, não, pode casar com qualquer um e não professa a mesma fé, não vai dar certo. Porque, um exemplo, se o meu filho casa com uma mulher espírita, ela vai querer levar ele para lá. E nós sabemos aqui pela Bíblia quanto os homens padeceram por causa das mulheres. As mulheres faziam as coisas e os homens caíam, inclusive Adão. Pecou porque Eva caiu no conto da serpente, né, de Satanás. Então nós sabemos que é muito perigoso. O rei Salomão, ele foi o homem mais sábio que tem na Bíblia. Mesmo assim, pecou contra Deus. Por quê? Porque casou-se com 700 mulheres e 300 concubinas. Acabou, no final da vida dele, acabou errando, adorando ídolos que as suas esposas adoravam. Então, por aí nós vemos que não é bom casar-se com pessoas que não professam a mesma fé, né? Temos que orar muito a Deus, pedir a Deus proteção,
para que isso não aconteça, né? Então, terminamos, né, de a leitura do capítulo 9 de Esdras. Tenho a agradecer a Deus por mais essa leitura. Muito obrigado, Senhor, por me permitir mais este dia de leitura, Pai. Muito abençoadora. Peço ao Senhor que abençoe a todos. Com o Senhor Jesus.